Esse aqui é o Tolstói, essa é a irmã dele, tá? Só pra vocês, quem não conhece, ter uma ideia aí. E hoje a gente vai falar sobre o conto O Diabo. E não é toda pessoa que tem em casa um consultor para assuntos filosóficos e teológicos embaixo do mesmo teto. Então, já que a ideia era compartilhar coisas interessantes que tem na minha vida, eu achei justo trazer aqui o Marcos para ajudar a gente a falar sobre o conto O Diabo. Tolstói começa esse conto com o texto de Mateus 5, 28 a 30, né? Que fala lá que todo homem que olhar para uma mulher com uma intenção, um desejo impuro, já tá pecando. E aí ele vai usar essa tônica para montar toda a narrativa dele. Então, só fazendo uma sinopse bem rápida, e vai ter um pouco de spoiler, mas eu espero que sirva para incentivar a leitura e não que vocês desistam por causa disso. Mas ele conta a história de um rapaz que é apresentado pra gente como não muito brilhante, nem burro, que recebe uma herança que nem é muito dinheiro, mas também não é destituída de potencial. É um rapaz que não é um devasso, mas também não é um sujeito puritano. Então o Tolstói ele quer apresentar pra gente um cidadão medíocre, mediano, um cara igual a qualquer um, igual a nós, tá? E esse rapaz, ele recebe essa herança, ele vai com a mãe dele pra esse lugar pra tentar fazer com que essa fazenda dê fruto. E ele tem uma concepção a respeito da sexualidade dele que é muito comum, principalmente na idade moderna, em que as pessoas separam a questão da sexualidade do corpo, daquilo que é próprio da alma, do espírito, da necessidade emocional, afetiva e etc. Então ele considera o seguinte, que ele tem uma necessidade sexual, que manter essa necessidade satisfeita faz parte do cuidado de saúde dele, e quando ele tá na cidade, ele se envolve com mulheres casadas sempre, pra não ter problemas. Aliás, isso é uma lógica do Padre Amaro, né? Quem leu essa de Queiroz sabe disso. Mulher casada para fazer essas coisas é menos problemático. E quando ele chega lá no campo, inicialmente ele não quer se envolver com ninguém, porque é a fazenda dele, é a vila dele ali, mas depois ele não consegue, ele precisa resolver essa questão. E ele acaba se envolvendo com uma camponesa de lá que é casada. E na cabeça dele, esse relacionamento é puramente por uma questão de saúde, não tem nenhum envolvimento afetivo, amoroso. É uma coisa que ele pode abrir mão a qualquer momento, não é uma coisa que ele pretende ter pro resto da vida dele. Quando ele se casar, ele tem a intenção séria de se tornar monogâmico e levar isso a sério. Então, assim, essa concepção de que a nossa sexualidade ela é separada das nossas necessidades emocionais, das nossas necessidades de apego, da nossa realidade ali afetiva, ela foi muito criticada, inclusive pelo Freud. A psicanálise vem para mostrar pra gente que essas coisas estão sim associadas, que inclusive a forma como a gente vivencia a nossa sexualidade é muito influenciada por traumas de infância, memórias, coisas que a gente nem imagina, né? E a psicologia, a psicanálise e o cristianismo estão sempre dizendo pra gente como é importante que a gente integre essas coisas, né? E o conto vai mostrar pra gente as consequências, assim, ele vai mostrar, inclusive através de dois desfechos possíveis, um mais terrível que o outro, o quanto essas coisas afetam, porque esse rapaz ele se casa com uma moça que é a esposa que todo rapaz queria na vida, que é bonita, que é apaixonada por ele, que é inteligente, que apoia ele em tudo, que realmente tá construindo um lar com ele, é comprometido e tal, mas ele não consegue vencer a atração que ele sente por essa moça com quem ele se envolveu antes do casamento e que na cabeça dele era uma coisa banal, né? Então é interessante como o Tolstói vai conduzindo a coisa, porque o que inicialmente é só um problema dele se sentir atraído se torna uma agonia na vida dele, né? Porque ele tem um ideal de homem que ele quer ser fiel à esposa, ele quer ser fiel à casa dele, quer ser fiel à família que ele tá construindo, mas ele não consegue esquecer essa mulher que o Tolstói repetidamente coloca no começo do conto, que era só para manutenção da sua saúde, que não tinha nenhum problema e que ele nem gostava dela, né? Então, assim, é muito interessante, é muito profundo, traz muitas reflexões, incomoda a gente, porque faz a gente também conversar com o nosso velho homem, que pode não estar sendo tentado ao adultério, mas pode com certeza estar sempre dando algum tipo de trabalho e conflitivo pra gente, né? E aí tem o título, que eu acho que é a cereja do bolo, que é o diabo, que só aparece no título,
E que o Marcos vai conversar com a gente um pouquinho sobre essa coisa de diabo dentro, diabo fora, diabo no meio. Olá, pessoal. Bom, esse conto é muito legal, muito bom, porque é um conto que trata da realidade da vida humana, não é? Os desafios. Eu quero ler um trechozinho aqui, que só para destacar o aspecto propriamente que envolve a abordagem da narrativa, quando ele diz assim, ó, de novo, como que por uma fatalidade, por uma coincidência infeliz, ou quem sabe de propósito, assim que ele saiu para o alpendre, por trás do canto da parede, surgiu uma paniova vermelha, um chalé vermelho, chale vermelho, desculpa. E ela passou por Ievigiene. Aquele parêntese que eu falei pra vocês no outro vídeo sobre os nomes russos, esse é um daqueles que a gente tem que arrumar um apelido, né? Porque é muito difícil de ler. Abanando os braços, se requebrando, como se não bastasse passar, ela deu uma corridinha, esquivando-se dele como que de brincadeira, e alcançou sua companheira de serviço. O que o texto aqui está narrando? Com sutileza, ele está mostrando a atratividade daquela mulher para o homem, né? De como ele se sentia de fato atraído por ela, né? Mesmo sendo casado, mesmo tendo um outro relacionamento, com um compromisso de vida, e ela também sendo casada, mas ainda assim, veja que de alguma forma ele sempre era atraído para olhar para ela, ele a procurava buscar. O que acontece? Como a Dani colocou aqui, né? O curioso desse conto é que a palavra e a presença do diabo não é colocada em nenhum momento. Quando a gente começou a ler diabo, eu pensei assim, vai estar o diabo em toda parte, né? E não tem, né? Ele é sorrateiro, ele é sutil, ele é sagaz, assim, ele está realmente por trás daquilo que encanta, que faz com que a pessoa seja seduzida, né? É claro que isso não é só uma questão puramente, quando eu falo de seduzir, não é uma questão somente da sexualidade, é daquilo que propriamente nos direciona para as coisas que não são certas, né? Então é isso que o texto nos mostra, né? O que eu acho interessante é que, fazendo uma relação disso com um aspecto cristão, né, há uma coisa muito interessante, porque a Bíblia, para o cristianismo, ela fala de 3 grandes inimigos, né, que é a carne, o mundo e o diabo, né? E, de fato, assim, aquilo que o texto lá de Tiago fala que é a pior coisa da nossa vida é a nossa própria natureza, é a nossa cobiça. É essa que nos seduz e nos leva ao erro, né? O diabo, o papel dele, né, propriamente, ele é descrito como o acusador, né? E também é aquele que nos tenta. Então, mas isso tem uma relação com a nossa própria natureza, com aquilo que faz parte da nossa natureza caída, da nossa natureza tendente para o mal, né? Então, esse é um aspecto da sutileza do texto que mostra isso, de como esse inimigo ele é sorrateiro, ele é sutil, e ele está não visivelmente, não claramente, né? Mas ao mesmo tempo ele instiga aquilo que faz parte da natureza humana em relação à sua condição de tender para aquilo que é mal, né? Então é um conto, toda vez eu estou confundindo aqui. É um conto interessante para você perceber isso, né? Mas de uma forma bonita, de uma forma atrativa, de uma forma interessante, do qual aqui você vivencia e enxerga a situação
de uma forma muito clara, descrita aqui por esse grande escritor, né? Eu aconselho Acho legal a porque leitura. o diabo, ele trabalha naquele ponto do nosso orgulho em que a gente acha que dá conta. Porque ele sempre achou que esse relacionamento era superficial, não significava nada pra ele. Do tipo, quando eu conseguir uma moça que eu ame, eu vou ser monogâmica, eu vou ser fiel, porque isso aí não é nada. E aí o diabo vai lá e mostra pra ele, olha, a sua condição humana é essa e você não tem força pra resistir ao seu, né? Na verdade, assim, o ser humano ele não tem, né, o controle de todas as coisas, né? Embora o texto descreve, claro, uma pessoa que era dominada por isso, em termos não só de pensamentos, mas também o foi de ação, né? Sim. Mas é algo que retrata também, de uma forma mais sutil, a condição do homem, que não pode controlar a si mesmo no sentido da prática do bem ou evitar o mal, né? Então esse é um aspecto também que o texto salienta em medidas diferentes, né? Todos nós experimentamos essa mesma realidade. Aí o drama dele é porque ele sempre fica tentando resolver pelas próprias forças dele, e ele né? nunca, ele sempre se... As soluções que ele arruma são, né, absurdas. Ele nunca recorre a Deus, ele né? sempre se sucumbe, né, diante da tentativa que ele acha que ele é capaz de controlar a situação e a si mesmo, né? Sim. Às vezes, né, podemos até ter condições de controlar certas situações, às vezes, o que é muito difícil. Agora, nunca o controle absoluto de nós mesmos, né? Sim. E nem o outro, né? Porque a esposa dele tentou de tudo também pra tirar ele daquela situação. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas ela via que ele estava mal. Enfim, gente, esse é o Tolstói. A Virginia Woolf, como eu coloquei na legendinha do outro vídeo, diz que ele é o maior romancista de todos os tempos, que a gente não vai ter outro Tolstói. Então aproveitem que a gente ainda tem os textos dele para ler. E para o universo do cristão é uma ótima literatura, porque o Tolstói está trazendo através da arte e de uma escrita super sofisticada, talentosa e ao mesmo tempo acessível, porque ele não é um sujeito difícil de ler. Você entende a história é bem construída e as informações são claras. E faz a gente pensar muito mesmo sobre a nossa condição humana, sobre a nossa relação com Deus, sobre a nossa relação com as outras pessoas. É psicológico, né? Ele escreve romance e conto psicológico numa profundidade que só ele conseguiu. Então é isso aí, até a próxima. E na semana que vem a gente volta para falar de uma série do Netflix chamada Nada Ortodoxa. Eu vou deixar o trailer aqui embaixo para vocês, tá bom? Até mais, obrigada aí pela atenção. Tchau, tchau.